Senhor presidente, eu quero desde já cumprimentá-lo de forma muito feliz pelo retorno de Vossa Excelência à direção dessa importante comissão. Eu quero cumprimentar todos os senadores, senadoras, cumprimentar todos os membros do Judiciário do nosso país, de forma muito especial aqueles que vieram do meu estado para assistir a essa sessão. Cumprimento meu conterrâneo, desembargador Reinaldo. Eu, com muita alegria, estou aqui na condição de senador do nosso estado para testemunhar esse momento de grande prestígio para o nosso estado, nessa sessão onde raras vezes se viu uma sessão de sabatina tão prestigiada quanto esta de Vossa Excelência na manhã de hoje. Eu quero ser objetivo. Tenho perfeita confiança que Vossa Excelência será acolhido pela unanimidade dessa comissão e desejar desde já muita sorte no seu trabalho. Sorte porque, com o seu talento, reconhecido por todos, o sucesso está garantido. Eu quero colocar... Vossa Excelência esteve à frente do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, bem como da coordenação dos juízes especiais da Justiça Federal da Primeira Região, que abarca 14 estados da Federação. Qual o balanço desse período? Vossa Excelência entende que o novo Código de Processo Civil acertou em valorizar a mediação, conciliação e arbitragem como instrumentos de solução para conflitos judicializados, inclusive, no 15º item da pauta dessa comissão de hoje, tem um projeto que nasceu de uma iniciativa do presidente Renan, de uma comissão de juristas, e que hoje é relatado pelo senador Pimentel, ilustre senador dessa comissão, nosso vice-presidente, e que tem muito a ver com essa segunda pergunta que lhe faço. Eu teria outras aqui para lhe fazer, mas eu quero, por economia de tempo, e dar oportunidade para os outros colegas, me situar numa questão que diz respeito a um projeto que nós apresentamos aqui no Senado Federal. E aproveito a presença de Vossa Excelência e de tantos outros dos tribunais superiores para dar conhecimento e pedir opinião sobre ele. O CNJ, como foi dito aqui, presta um relevante serviço à sociedade brasileira, ao exercer o controle dos tribunais, do judiciário. E há uma demanda crescente na sociedade de que os tribunais de contas também têm que ter um mecanismo de controle. Não é possível continuar como está um tribunal importante como é o Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas da União, dos estados, do município, eles simplesmente não têm nenhum tipo de controle externo. Nenhum tipo de controle. A gente sabe que o Tribunal de Contas, os tribunais, são vinculados ao Poder Legislativo. E por quê? Porque eles não julgam, eles não são órgão judicante. Senão seriam o judiciário. Mas muitas vezes eles querem até julgar também. Mas, enfim, o que é importante é que o Brasil decida, já que há um quase consenso na criação de um mecanismo de controle para estes tribunais, decida se vai criar um tribunal, um Conselho Nacional de Controle novo para controlar os tribunais de contas, ou se aproveita a expertise do CNJ, que é um órgão mais administrativo, o CNJ. Então, nós apresentamos uma proposta de emenda constitucional para que os tribunais de conta do país, seja o Tribunal de Contas da União, dos estados ou dos municípios, eles passam a também serem controlados pelo Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, o que é hoje de 15 membros, o CNJ, passaria para 19. Então, esses 4 que se somariam, seria um ministro do TCU escolhido por eles, um
conselheiro dos tribunais de contas escolhido pela entidade representativa, um auditor dos tribunais e um membro do Ministério Público escolhido pela entidade de classe. Essa me parece ser uma medida para poder dar seguimento a uma demanda, como disse, da sociedade brasileira, e também vejo da classe política, especialmente aqui do Senado Federal, uma vez que aqui estão muitos ex-governadores, como o governador Anastasia, que está aqui à minha frente, vários governadores de Estado, e que não pode simplesmente a gente assistir o Executivo vir tomar medidas ao final do ano para poder controlar as contas públicas, enquanto nós temos um tribunal que está aí, que poderia estar fazendo isso, com muito mais controle, inclusive, da sociedade, de forma muito mais transparente, da forma como acontece hoje com o Judiciário, que é preciso reconhecer que melhorou bastante. Esses são os questionamentos que faço a Vossa Excelência, desejando-lhe, mais uma vez, muita sorte nesse seu trabalho. O senador Roberto Rocha também reafirma, pede um balanço sobre a conciliação e os juizados especiais. Eu posso lhe dizer que toda a minha fala, ela é inserida nesse contexto. Como eu disse, senador, 70% dos julgamentos da Justiça Federal da primeira região, que representa 80% do território nacional, é feito por valorosos juízes federais do Mato Grosso, do Amazonas, das Minas e de Tocantins, de todos os estados brasileiros, 70%. E a distribuição é maior do que a justiça dita justiça das varas normais. E a resposta desse juizado, que nasceu agora há 13 anos, 14 anos, juizado federal, porque o juizado estadual foi antes, e a ministra Nancy está comemorando, mas essa resposta já diz tudo do que eu penso sobre os juizados especiais. E diz tudo o que eu penso sobre conciliação. Foram 500 mil conciliações nos últimos 4 anos na primeira região. Multiplique por 5, que é a média da família brasileira, especialmente nos estados do Nordeste e do Norte, nós temos 2 milhões, e no norte de Minas Gerais, nós temos 2 milhões de pessoas abarcadas, alcançadas por uma cultura não adversarial, resolvendo o seu conflito previdenciário, o seu conflito de assistência social, seu conflito de tratamento de saúde, da habitação, que foi o precursor na Justiça Federal, e aí eu faço minha homenagem à Caixa Econômica Federal, à empresa gestora de ativos. Isso tudo faz com que, de ontem e de hoje, porque essa experiência hoje tão consagrada nasceu de experiências isoladas de juízes federais, lá no Paraná, lá aqui no Distrito Federal, em Goiás, em tanto Rio, São Paulo, cada um com sua experiência extraordinária. O CPC obrigatório, a conciliação, eu já respondi, e o papel do controle dos tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas, como se sabe, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas que tem todas as características da magistratura, todas as garantias, todas as vantagens. Portanto, se ele é um órgão de controle dos demais poderes, ele deve ser controlado também. Eu vejo com simpatia a criação de um órgão de controle. Não sei se é o CNJ, por ser o CNJ um órgão de controle para os órgãos do Judiciário. Todavia, nada mais razoável do que o Parlamento discutir essa questão e incluir como órgão de controle o CNJ ou um outro órgão de controle, como é o CNMP.